António Pedro Douros, associado a Animar, professor do ISCTE e investigador do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, vem trazer-nos uma explicação, uma apresentação da Animar e o trabalho que ela tem executado ao longo da sua existência de 20 anos, desde 1993. Bom dia então a todos. Eu sou membro da Animar em termos individuais há uns 15 anos, numa altura em que a Animar era uma rede de associações de desenvolvimento local, sediadas sobretudo em ambiente rural e que pretendia, na altura, como ainda hoje, fazer pontos com as cidades, fazer pontos com as atividades de cidadania como acabámos de dizer, tem 20 anos, estamos agora a comemorar os nossos 20 anos e estamos também, e daí o interesse de estarmos aqui, estamos também a revitalizar, digamos assim, a atualizar o modo de funcionar, que por um lado se tornou de alguma maneira muito centralizado e nós queremos exatamente descentralizar em termos do trabalho de rede, e por outro lado queremos também atualizar as nossas referências, eu diria quase etárias, ou seja, o grupo de pessoas que fundou esta rede, que são pessoas da minha idade ou até alguns mais velhos, e a sensibilidade que temos é que práticas das pessoas mais jovens atualmente, semelhantes àquelas que nós pretendemos ligar, estão a acontecer, nomeadamente aqui neste fórum, espero eu, e pensamos que uma rede tem que estar aberta à variedade de influências, entre as quais, evidentemente, o setor cooperativo, mas muitas outras influências que podem animar, precisamente, aquilo que é a nossa função. Construir uma rede de ideias renovadas que é necessário atualizar em função das circunstâncias concretas. A Animar tem cerca de 200 sócios, como estamos a ver. Os sócios podem ser organizações, como podem ser individuais. E como veem, existe uma grande quantidade de sócios individuais, que são pessoas que, por alguma, muito diversificadas, mas que não estando, ou estando organizadas em associações, por exemplo, é o meu caso, eu sou um sócio individual, estou organizado em associação, aliás em várias, tenho atividades, por exemplo, em associações contra a corrupção, em associações ligadas às prisões, em associações contra a homofobia, mas nenhuma delas, digamos assim, tem uma atividade local, e esta é uma das condições de associações que fazem parte desta Animar, que têm uma relação com o território, têm um território de referência ao qual aderem de alguma maneira e sobre o qual trabalham. Não é o caso destas associações de que eu faço parte e que eu também faço parte da Animar, claro, mas as associações de que eu faço parte exatamente não estão em condições de ser associadas da Animar, mas ao mesmo tempo não deixam de poder trazer, a partir das suas próprias perspectivas, inputs, novidades, estímulos que a rede vai potenciar, por um lado, e por outro lado vai também usar para os seus próprios associados. E, portanto, eu estou-vos a falar aqui da ligação que se pretende fazer, que é uma das vertentes do trabalho da Animar, que não é a única, como vamos ver, mas é aquela em que eu estou mais à vontade, digamos assim, para vos falar, e que é uma ligação que tem a ver entre a parte rural, as atividades ligadas à ruralidade e as atividades urbanas. Aliás, num país que, como sabem, se tornou... Enfim, a parte rural tende a desertificar-se
efetivamente importante modernizar, por um lado, as atividades rurais, mas, por outro lado, também valorizá-las na sua ruralidade, e esse é também um dos objetivos da Animar. A Animar tem, como disse, integra atividades cooperativas, mas também integra atividades de várias ordem, economia, desenvolvimento local, já vos falei. A ideia de desenvolvimento local trata-se de, por exemplo, consultorias que tenham a ver com o empowerment, a capacidade, dar capacidades a populações normalmente muito envelhecidas ou populações deprimidas que tinham a ver com a transação. De 93 estamos a falar, no início, há 20 anos, estamos a falar de uma altura um pouco traumática para os aspectos rurais, para a vida rural, na medida em que as pessoas tinham sido, Portugal tinha adotado uma política de substituir a agricultura por outro tipo de atividades e as pessoas que ficaram na terra, por alguma razão, ficaram um pouco deprimidas e, portanto, havia uma necessidade, e eu, na altura, o que houve foi uma transição de pessoas que tinham a vida urbana e que foram, junto das localidades, enfim, que eles tinham acesso, a organizar empresas de consultoria, basicamente, para desenvolver projetos de animação e de emprego local, por exemplo, para evitar aquilo que acabou por acontecer, que foi a desertificação do interior do país. Economia social e solidária, ouvimos falar aqui nos aspectos do cooperativismo, mas também isto significa uma diversidade muito grande de atividades, como também se viu. A educação formal e informal, estamos a ver nesta dinâmica de urbanização do rural, digamos assim, que eu estava a falar, uma das atividades, além da consultoria, era também a formação. Formação ligada às atividades, preparada, adaptada a populações que tipicamente têm com a escola uma reação não necessariamente positiva, visto que a escola tem um caráter exatamente urbano, de classe média, e precisamente as populações rurais, os filhos das populações rurais e as populações rurais em si mesmo, também porque nós temos um país com uma baixa literacia e é preciso, continua a ser preciso, aumentar a formação de adultos e, portanto, há um conjunto de associados, de organizações associadas que se dedicam a esta matéria. O associativismo em geral e a cidadania ativa. Este associativismo e essa cidadania ativa têm muito a ver com a dimensão rural e urbana que estamos a falar e, portanto, a cidadania ativa tem provavelmente muito a ver com as pessoas que, em concreto, como veem, são bastantes, em que se integram na rede para partilhar conhecimentos, práticas, para aderir a certos projetos e por aí fora. Como podem ver por este gráfico, a distribuição dos nossos associados é nacional. Não é, evidentemente, todo o país coberto da mesma maneira. Trata-se de uma pequena rede, não é a única que existe no país, existem mais duas, talvez, que eu conheça pelo menos. Mas a nossa tem esta cobertura e temos associados de todas as partes do país, o que nos permite, por um lado, ter um conhecimento desses territórios, por outro lado, partilhar experiências muito diversificadas e com influências muito variadas. Um dos aspectos importantes, portanto, é, como estava a dizer, potenciar a autonomia, potenciar capacidades a partir da troca de experiências entre as várias associações, incluindo as pessoas que, alguns da universidade, outros fora da universidade, ou todos envolvidos de alguma maneira nas atividades cívicas, podem permitir precisamente que o desenvolvimento local, que as ligações ao território possam ser cada vez mais sustentáveis, ou seja, que as pessoas possam viver com a dignidade que é exigível, evidentemente, para resolver um pouco, ultrapassar um pouco aquela depressão que eu vos tinha falado, que resultou da saída do campo de uma parte importante da população portuguesa. Qualificação. Lobby. Um aspecto que eu não tinha falado e que vou falar agora com certeza é o aspecto de animar, enquanto sede de uma rede de associações, ter uma potencialidade
organizar alguma intervenção cívica e política junto das instâncias mais variadas do Estado, nacional e internacionalmente, de forma, por um lado, a fazer sentir a existência dos nossos associados junto a essas entidades e, por outro lado, informar os associados das possibilidades que as políticas que estão em curso podem abrir para as mais variadas atividades que desenvolvemos. Há vários tipos legais de organização dos nossos associados, entre os quais as cooperativas, como estamos a ver, mas também fundações, outras organizações não governamentais, associações de desenvolvimento local que têm uma especificidade própria. As vantagens, também já falámos, o funcionamento em rede de forma descentralizada significa que a nossa pretensão não é sermos nós a comandar as políticas de cada organização, é exatamente o inverso, é apoiarmos, seja qual for a política das organizações que estejam em causa, elas são as mais variadas, apoiarmos através de um circuito de informação que nós próprios montamos e tentamos animar, pretendendo exatamente fazer chegar informações que sejam pertinentes às pessoas que sejam mais interessadas nelas. Embora seja uma atividade que não é fácil de organizar e muda muito ao longo do tempo, na medida que as políticas também, elas próprias, são muito variadas e a estabilidade não é exatamente a característica. E, portanto, isso implica também difusão de práticas e troca de experiências, como estamos ali a ver, e, eu diria, principalmente, manter uma mobilização e manter o autoconhecimento destas associações, da sua importância cultural, cívica, política, de forma a que elas se tenham a capacidade de manter as suas atividades, alargar as suas atividades na medida do possível, porque estamos a falar, efetivamente, de setores muito fragilizados e que a animação, não é por acaso que se chama animar, a animação destes setores por si só é relevante, como também havemos de ver uma das palavras de ordem que tem a ver com a manutenção destas redes, tem a ver com os afetos, com a capacidade de mútuo conhecimento de pessoas que estão distantes ao mesmo tempo, sabem que podem contar uns com os outros, o que é muito relevante para pequenas unidades, normalmente bastante isoladas em relação ao resto do tecido económico e social, e que têm uma especificidade própria que querem manter, e isso a rede pode fornecer ajuda nesse sentido. Portanto, para sistematizar um pouco, este boneco talvez ajude a dar uma ideia de quais são os objetivos que a Animar se propõe. São objetivos ambiciosos, vale a pena chamar a atenção, o que significa também que não estamos satisfeitos com a capacidade que temos de os realizar, mas são orientações para a ação e que vamos tentando concretizar com a ajuda dos nossos sócios, porque é dela também, basicamente, que vem a energia para a própria rede funcionar. Projetos comuns é importante, nós estamos a tentar desenvolver em localidades relativamente próximas, tentar desenvolver pequenas redes, portanto a ideia de sermos uma rede de redes está-nos a atrair e estamos a desenvolver esforços nesse sentido, ou seja, associações que estejam relativamente próximas, independentemente de estarem a trabalhar na mesma área ou não, na mesma área no sentido do mesmo tipo de setor económico, por exemplo, ou de terem o mesmo estatuto. Desde nós favorecermos o entendimento entre elas, de modo a que se criem núcleos locais a animar que permitam gerar precisamente a autonomia, uma autonomia e uma sustentabilidade através da troca de ideias e da relação das entidades umas com as outras, no sentido de criar sinergias para produzir essa sustentabilidade. Isso permite, por outro lado, definir programas específicos que têm a ver com a possibilidade de fazermos lobby, ou seja, nós próprios podemos tentar desenhar os nossos próprios programas de atividade e ir à procura de recursos para os poder realizar. Junto das autarquias, nomeadamente, isso é relativamente frequente na nossa rede, junto das autarquias, procurar apoios e possibilidades também, não é? Porque tem a ver com aspectos legais, tem a ver muitas vezes também com aspectos de possibilidade de uso de certos recursos
que são públicos, mas que estão sob a tutela das autarquias. O estímulo à troca de informações e de experiências, claro, um dos aspectos importantes é que há muita atividade que se desenvolve e que não tem formalização. Não fica escrito nada, não fica dito que existe, muitas vezes nem sequer fica a consciência de que foi feito, de que alguma coisa teve um princípio, um meio e um fim com um resultado específico. Esta é uma das coisas que a Animar faz, é fazer o setor de estudos, digamos assim, ou seja, nós próprios, a partir da sede da rede, vamos junto dos nossos associados, fazer inquéritos, fazer entrevistas, para exatamente tentarmos identificar aquilo que pode ser útil para outras organizações, aquilo que pode ser útil também para as próprias organizações tomarem consciência das atividades em que estão envolvidas e do seu valor. E, portanto, isso implica precisamente um suporte material, um suporte informático, um suporte em papel, que dá visibilidade precisamente a essas situações e que permite a troca com outras entidades fora e dentro da rede. Difusão de informação, claro, estamos a falar do mesmo. Promoção de desenvolvimento, de iniciativas de desenvolvimento local. O desenvolvimento local é a nossa palavra de ordem, digamos assim, é a nossa referência, que tem a ver com a possibilidade de criação de condições autónomas de desenvolvimento das próprias populações, a partir das próprias populações, e, portanto, daí este enfoque que é dado aqui. E representação de defesa dos associados em estruturas nacionais, que é o que vamos ver já de seguida. A Animar é membro deste conjunto de associações, por exemplo, somos membros da CASES, mas somos membros também de uma série de outras organizações nacionais e internacionais que nos permitem, por um lado, como disse há bocadinho, ter acesso a influenciar a partir, por exemplo, de programas que nos pareçam úteis para certo grupo de associados que temos. Podemos transmitir essa informação, ir à procura de qual é a entidade que tem mais condições para nos apoiar nesta ou naquela iniciativa, ou para a enquadrar, e, por outro lado, temos também a informação ao inverso, quer dizer, as políticas que são desenvolvidas por estas várias entidades, divulgamos-nas junto dos nossos associados, de forma a que eles possam ter conhecimento de que existem essas oportunidades que estão vinculadas a recursos que, entretanto, também conhecemos. E, portanto, podemos resumir também a nossa atividade desta maneira. Uma rede de redes, a ideia de que existem redes que são auto-organizadas ou fomentadas por nós, para depois, em termos locais, darem alguma maior consistência e maior autonomia, e nós próprios ter uma função um pouco superior, digamos assim, no sentido hierárquico. Polarizar e promover o desenvolvimento local, que é a nossa característica específica. O recurso da rede, ou seja, a possibilidade, por exemplo, em termos de informação, de fazermos circular e de organizarmos essa de uma forma mais económica e mais organizada e mais centralizada, que isso é útil. Interlocutor com outras redes, interlocutor com outras instituições, o aspecto de lobby que há bocadinho tínhamos falado, uma ponte entre o rural e o urbano, também já falámos, fonte de produção e disseminação de conhecimentos. Nós não somos provavelmente uma universidade, mas, como digo, a produção de alguma autoestima, de alguma identificação de projetos permite o desenvolvimento disto, internacionalização, que era uma coisa que gostávamos que fosse maior, e passava para o fim, indutora de afetos no sentido em que o mútuo conhecimento entre as pessoas que fazem parte da rede permite reforço do ponto de vista ideológico, permite reforço no sentido da autoestima, permite reforço no sentido da troca de recursos. Portanto, a Animar tem este tipo de atividades em termos centrais, que é o que eu estava a falar há bocadinho, mas vou passar rapidamente, porque já não tenho muito tempo. A revista Vez e Voz é uma revista, eu trouxe uma para dizer que existe, é uma coisa deste género, mas na internet é mais difícil mostrar-vos, mas podem evidentemente ir ver o site da internet. E para acabar, a ideia de coesão e de sustentabilidade territorial tem a ver precisamente com a situação que nós nos encontramos no nosso país e que também foi uma das razões pelas quais a Animar se criou, que é a desertificação do país, do interior do país. E as prioridades para este efeito do nosso lado, Animar, a primeira prioridade é a democratização, portanto a ideia de que é preciso que as pessoas tomem conta das suas próprias vidas em vários sentidos, no sentido cooperativo,
mas também no sentido da intervenção cívica, no sentido do acesso às entidades que os representam, nomeadamente as câmaras municipais. A definição de estratégias de atuação quer dizer uma tentativa de, em conjunto com os nossos associados, ver quais são as linhas de força que melhor servem o conjunto dos associados e os objetivos por um lado, desenvolvimento local, por outro lado, democratização, o estabelecimento de redes e parcerias, portanto, locais, as redes, mas também internacionais e também em feitos de lobby, e o apoio a atores locais. O que significa atores locais? Significa a tal relação dos nossos associados com entidades que não são nossas associadas, mas que pretendem, de alguma maneira, ter uma intervenção local no quadro, seja da democratização, seja do desenvolvimento local, que é aquilo que nos traz. E era isto. Muito obrigado.